Mas na verdade, você pode estar funcionando, mas não pode estar fluindo. Uau. Entende? Então nem tudo que funciona flui, mas tudo que flui funciona. Uau. Então às vezes você pode estar fazendo muita coisa, mas não fazendo com excelência, entendeu? Então quando se trata de reino, o padrão é excelência. Então é melhor fazer pouco, mas fazer com excelência, do que fazer muito e fazer de qualquer maneira. Então nem sempre o segredo é ter uma agenda cheia, é não permitir viver uma vida vazia. Às vezes a agenda está lotada, mas a vida está vazia. Você acaba só recebendo, mas não entrega nada. Então, e tem muita gente envelhecendo, mas não amadurecendo. A identidade não tem a ver com a aparência, tem a ver com a essência, né? Percebe que quando você nasceu, a primeira coisa que eles tiraram de você foi digital do seu pé? Mas quando você cresceu, a primeira coisa que eles arrancaram de você foi a identidade digital da sua mão. Porque a digital da sua mão revela a sua identidade. Entende? Então assim, a identidade ela fala mais do seu interior do que do seu exterior. Eu posso estar colocando uma roupa do lado de fora, mas escondendo a minha identidade do lado de dentro. Quando você assume a identidade, você não tem inveja de quem os outros são. Porque você sabe que você carrega. A identidade tem a ver com o seu DNA e não com a sua aparência. Deus não promove o plágio, Ele promove o original. Uau. O original vem de identidade. Você nunca vai ser quem Deus quer que você seja enquanto você não deixar de ser quem você ainda é. Eu só posso me tornar um Israel quando deixar de ser um Jacó. Quando eu assumo a minha identidade, eu não vou lutar para ser quem eu fui. Se Deus me quisesse lá, Ele tinha dado um jeito. Se Ele me arrancou de lá, porque só em Cristo eu posso ter uma nova identidade. Alguém me perguntou, como eu posso encontrar o meu propósito? Encontre suas vontades, encontre o seu desejo, encontre aquilo que você ama. E aquilo pode ser uma luz para iluminar o caminho para você encontrar o seu real propósito. Quem você é? Jacó é um cara da Bíblia que é o único cara da Bíblia que tem 3 nomes. O primeiro nome dele é Jacó. Aí quando ele foi roubar a bênção do irmão, ele vestiu a roupa do irmão e apresentou-se como Esaú. O pai dele estava cego, perguntou, quem tá aí? Ele falou, eu quem? Esaú. O pai mandou ele aproximar, tocou nas vestes e falou, a roupa é de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz... Por que o pai definiu que a voz era de Jacó? Porque tem a ver com a identidade. Porque a roupa não te define. O cheiro não te define. Mas o que sai do lado de dentro revela quem você é. O pai acertou. Então, aí ele disse, não, é Esaú. Então Jacó tem 3 nomes. O primeiro nome Jacó, o segundo nome Esaú e o terceiro nome Israel. Jacó era aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú é aquilo que você sempre lutou para ser. Mas Israel é aquele que Deus estabeleceu para você. Uau. O império das trevas te dá apelido. Você chega no crime, a primeira coisa que eu quero te dar um apelido. Quando você chega no reino, a primeira coisa que ele resgata em você, seu nome. Seu nome. Por isso que Isaqueu estava em cima da árvore, Jesus chamou ele pelo nome. Por isso que quando Lázaro estava morto, Jesus chamou ele pelo nome. Mas peraí, o Lázaro não estava morto? Quando uma pessoa morre, a gente chama ela de defunto, né? É. Jesus não, porque ele não está ligado à sua condição, está ligado à sua posição. Uau. A sua condição pode ser de defunto, mas a sua posição é de filho, né? Então quando Jesus chama Lázaro pelo nome, primeira coisa que Jesus está resgatando dele, sua identidade. Quem tem de identidade tem nome, né? Não apelido. Porque, Rebeca, não tem como ser grande sem dor. Porque a dor faz parte do crescimento. Uau. As pessoas querem crescer no conforto. Não existe crescimento confortável. Todo crescimento é desconfortável. Então, se você está sentindo dor, sinal que você está crescendo. Deus não gera promessas prematuras. Nenhuma promessa de Deus é parto cesariano, é parto normal. Porque tudo que é cesariano vai ter digital humana. E tudo que tem digital humana tem que ter glória humana. Quando é de Deus, nasce, expulsa, desliza, flui. Eu não posso curar feridas profundas se eu não sei lidar com ferimentos rasos. Então, às vezes, Deus me permite ser frustrado em uma área para que depois eu me torne agente de cura nessa mesma área. A área que você mais sofre é a área que Deus mais te usa. Jesus é o caminho. Deus não quer te dar velocidade, Ele quer te dar direção. As pessoas estão correndo para chegar nos lugares, mas coisas extraordinárias não acontecem da noite para o dia. Semente não germina de hoje para amanhã. Porque tudo que se chama extraordinário requer tempo. Uau. Amadurecimento, tempo. Crescimento, tempo. Tudo que cresce da noite para o dia é monstro. Quem nasceu grande foi Adão, né? Uau. Nem Jesus nasceu grande. Então, o problema não é quando você está no ambiente. O problema é quando aquele ambiente está em você. Você pode estar num ambiente onde está todo mundo depressivo e você não tem a depressão deles. Então não permita que aquilo que está em sua volta contamine seu interior, mas permite que aquele que está dentro do seu interior pode transformar um ambiente onde você está inserido. O atalho é o fake news do caminho. Uau. Entende? Não é chegar de rápido. Não é quem chega primeiro, mas é quem chega certo.
É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Entende? Então, Deus está construindo um caminho para nós e nos construindo para esse caminho. Não tem inveja do caminho que os outros estão trilhando, porque para cada um Deus tem um destino. Uau. Flechas não têm direção própria. Então, às vezes o caminho vai ser dificultoso, mas é o destino original que Deus tem para você. Uau. Por que o caminho é tão importante? Porque quando Jesus veio, um dos nomes dele era o caminho, gente. Quem se acha já se perdeu. Mas quando você está no caminho, você não se acha, você se encontra. Se encontra. Na Bíblia inteira, Jesus não veio restaurar a paternidade. Jesus veio restaurar a filiação. Porque ele nunca deixou de ser pai. Foi nós que deixamos de sermos Filhos. Porque em Adão nós deixamos de ser filho para ser criatura. E em Jesus deixamos de ser criatura para sermos filhos. Uau. O que Jesus sempre chamou Deus de pai? Que ele quer nos inserir nesse lugar. Por quê? Todo pai, quando morre, ele deixa o que para o filho? Herança. Uma herança. Isso. O que você está falando não pode mudar o que está escrito, mas o que está escrito pode mudar o que você está É o falando. que você tá falando. Entre o que você está falando e o que está escrito, eu fico o que está escrito. Está no testamento. Uau. Está no testamento que eu não sou depressivo. Está no testamento que a minha casa vai servir ao Senhor. Está no testamento que isso aqui é meu por herança. Um dos maiores sinais que você é filho não é pelo nível do seu nome, mas pelo nível da sua obediência. Porque filho obedece, filho não questiona. Aí lá no Velho Testamento tá um texto que fala assim, ó, 1 Samuel 15, que é melhor obedecer do que sacrificar. Por que é melhor obedecer do que sacrificar? Porque todo sacrifício é resultado de uma desobediência. Desobedeceu, sacrifício. Desobedeceu, sacrifício. Porque o sacrifício era para cobrir aquela desobediência. Então era melhor obedecer do que sacrificar. No Velho Testamento. No Novo Testamento é o contrário. Por que agora Deus não quer mais sacrifício e sim obediência? Porque a desobediência se chama Adão e o sacrifício se chama Jesus. O sacrifício foi ele. Por isso que depois dele ele não está querendo mais sacrifício, só obediência. Uau. Porque ele é o sacrifício perfeito. Tudo que se tornou esse sacrifício está nele. Ele assumiu o sacrifício para nós, nós estamos assumindo a obediência para ele. Então vai ter lugares que Deus só pode colocar depois que você se submete ao nível de obediência. Quanto mais você obedece, mais autoridade você vai ter. Abrindo parênteses. As pessoas acham que oração nos dá autoridade. Não. A oração nos leva a ter intimidade. Nós estamos conversando aqui, ó. Isso gera intimidade, que é um diálogo. Quanto mais você ora com alguém, quanto mais você fala com alguém, mais íntimo você vai ser. O jejum é o governo entre você e a sua carne. O jejum é para quebrar o seu ego. O jejum é uma autodisciplina. O jejum é para amordaçar as suas vontades. Mas a obediência é o que promove a autoridade. Uau. E posso falar uma coisa, Rebeca? A pessoa que mais tem autoridade na sociedade não é o prefeito, não é o vereador, não é o presidente da república, não é o governador. É o sacerdote. Como assim? O vereador só tem autoridade no município dele. O prefeito só tem autoridade na cidade dele. Se ele for para a cidade vizinha, acabou a autoridade. O governador, não, tem muita autoridade em Minas Gerais, mas se ele for para o próximo estado, já não tem mais autoridade. O presidente da república, se sair do país dele e ir para um outro país, perdeu a autoridade. O sacerdote não. Qualquer lugar que a gente chegar. A autoridade não está no cargo, a autoridade está na pessoa. Uau. Deus não te dá autoridade pelo seu nome, mas dá autoridade por você. A autoridade está na sua pessoa. Se nós entendermos que somos filhos, vamos parar de pedir aos homens aquilo que só o Pai pode nos dar. Pai é o que dá destino. E Ele deixou para mim uma Bíblia. Eu nunca entendi porque que Ele deixou uma Bíblia. Deixou outras coisas para meus irmãos, mas para mim deixou uma Bíblia. E um dia minha mãe falou, para os seus irmãos Ele deixou uma herança. Para você Ele deixou um legado. Uau. A herança que você deixa para alguém e o legado que você deixa em alguém. Entende? Então assim, os homens cegos geram filhos mimados. Qual o problema dessa geração? Que ao invés deles construir filhos fortes, eles estão construindo filhos frágeis. É verdade. Por quê? Você não tem que dar o filho que ele quer. Você precisa dar o filho que ele precisa. Porque se você não construir o seu filho para a vida, se você não preparar ele para as estações do futuro, o dia que vier o inverno ele vai sucumbir. Porque você deu Danone ao invés de dar ele suprimentos. É a preparação. A paternidade é a maior forma de você entender o quanto Deus te ama. É muito forte. Vai ter pessoas que não têm o seu mesmo sangue. Isso é até profundo falar. Que família não tem o mesmo sangue, família tem a mesma essência. Tem gente que era para te apoiar, não te apoia. E não pode. Tem gente que está do seu lado, mas não está dentro do seu propósito.
Vou repetir, está do seu lado, mas não está dentro do seu propósito. Tão perto, mas não está dentro. E aí aquela árvore que está plantada dentro do quintal, mas os galos estão na rua. Tem gente que está na rua saboreia mais que está dentro de casa. Tem gente que era para te amar e te odeia. E tem gente que era para te odiar e te ama. Te amo. Não dá para entender. Não dá para entender. Quando eu monto meu devocional e você viaja no meu devocional, você não está cumprindo seu propósito. Você está pegando aí a carona. O tempo quem faz é você. O tempo é a chave do sucesso. Ah, eles não entenderam. Por quê? O tempo revela aquilo que você quer. Então o segredo do sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. Quem desperdiça tempo, desperdiça tudo. A questão hoje não é você orar tantas horas, mas é também não ficar muito tempo sem orar. Ah, o Wesley dizia, eu não oro mais do que 10 minutos, mas não fico mais do que 10 minutos sem orar. Entende? Você pode orar sentado, andando, comendo, falando, no banheiro, na empresa. Porque a oração é o maior meio de intimidade. Por quê? Olha que coisa. Secreto não é um lugar onde os homens estão escondidos para os homens. Secreto é um lugar onde você está disponível para Deus. Deus só dá segredo para quem tem secreto. Qual o poder da oração? É que no secreto você entra ferido e sai sarado. A oração mais importante do que psicanálise, do que psiquiatra, do que o psicólogo. Ela é mais terapêutica do que qualquer terapia. Quando você estiver muito nervosa, zangada, ora 5 minutos pra você ver. Ela é mais do que uma massagem. Porque ela está falando, você está ligado, o seu coração e o seu espírito com aquele que pode curar você de todas as enfermidades. Entende? Qual é a maior graça da oração, Jackson? É que na oração, a diferença da oração não é quando você entra, quando você sai. Quando você sai. Quando você entra, você leva aquilo que é seu. Quando você sai, você traz aquilo que é dele. Uau. Você sai melhor. Eu vou contar um segredo de orações respondidas. Não ia falar isso aqui. Isso aqui é um segredaço. Como Deus pode ouvir as minhas orações e atendê-las? Uau. Simples. A Bíblia diz que Deus não pode negar a sua palavra, porque Ele vela para cumprir a palavra. Então, se Deus cumpre a palavra, eu tenho que orar em cima dela. Quando você ora usando as escrituras, não é que você está colocando Deus na parede, mas você está dizendo, Deus, eu estou orando porque está aqui, ó. O Senhor que falou, que se eu pedir isso aqui, está escrito. Está escrito, o Senhor que mandou falar, está escrito aqui, ó. Entende? Então, quando nós oramos a Bíblia, irmão, começa a perceber, a sua oração soa diferente e os resultados começam a acontecer imediato. Eu estava dentro de um avião, o avião deu uma pane em geral, uma pane, as máscaras de oxigênio caindo. Falei, e agora, meu Deus, Senhor? Está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Não. Eu vou ficar em paz. Gente tirando terço, 2 pessoas deu infarto, eu vou ficar em paz. Uau. Eu tô com medo, mas lá dentro vai ter uma paz, porque está escrito, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Tem um servo aqui dentro. Por quê? Quanto mais você ora, mais você descobre que precisa orar. É a única vez na Bíblia que Ele te manda fazer algo sem cessar. Ele não mandou você louvar sem cessar, não mandou adorar sem cessar, mas mandou você orar sem cessar. Porque a oração é um meio de Deus te ouvir, cara. Entende? E assim, quando Jesus fala não useis de vãs repetições, Ele já sabe. Entende? A oração não é um monopólio que você precisa ficar falando a mesma coisa. Ele já sabe, irmão. Estica esse rio, abre o leque, seja aberto, sabe? Deus é Pai, nós precisamos entender isso. Quando você entende que Deus é Pai, você tem um diálogo aberto com Ele. Aberto. Senhor, eu tive vontade de fazer isso, pelo amor de Deus, que o Senhor me ajuda. Me ajuda. Porque a gente quer chegar diante de Deus como os religiosos. Altíssimo Deus. E Deus vai dizer, não, o som do seu coração, irmão. Te conheço por dentro, cara. Seja você, seja aberto. Tira essa máscara aí, só. Seja livre. Jesus falou assim, ó, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e verdade. É verdade. Não está escrito Deus procura, está escrito Pai. Então, se o Pai procura, então significa que só pode adorar quem é filho. Quem é filho. Adoração não é para gospel, não é para crente, não é para evangélico. É para os filhos. É para o filho. Você chegar em qualquer lugar e perguntar assim, você tem Deus? Ele tem o Deus. No tráfico, você tem Deus? Eu tenho Deus. Qualquer lugar tem Deus. Todo mundo tem Deus, mas só os filhos têm o Pai. Uau. Jesus falou o quê? Quando você orar, isso é forte, gente, entra pro seu quarto e fecha a porta. Fecha a porta. E ora o teu Pai que te vê. Ele não te ouve, não. Ele te vê. Ele te vê. Porque secreto é particular.
ele te vê, te recompensará publicamente. Então a recompensa é pública, mas a intimidade é secreta. É no secreto. O problema é que nós estamos querendo ter intimidade pública. Ah, vocês não estão aqui, gente. E recompensa é secreta. Você entra no secreto, fala com o seu pai lá dentro e ele vai te honrar lá fora. Uau. Não busca a recompensa, busca o secreto. A recompensa vem depois do secreto. Entende? Quando Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Qual o problema da igreja brasileira? Ao invés de buscar o reino, busca o acréscimo. Busca primeiro o reino e as demais coisas. O que vocês dão título aí, ó. Comida, bebida, roupa, carro, não sei o que. Ele chamou de coisas. Isso aí vai ser acréscimo para vocês. O reino está acima de tudo isso. Uau. O reino é uma movimentação do rei. É uma cultura. Porque Jesus disse, o reino de Deus não está nem aqui e nem lá, mas está em vós. Porque o reino de Deus não é parede, o reino de Deus é pessoas. Uau. Ele não construiu um reino com riqueza, construiu um reino com pessoas. Por isso que as pessoas falam, eu quero servir a Deus pregando, quero servir a Deus cantando. Isso não é servir a Deus é servir pessoas. Quando você serve pessoas, você está servindo a Deus. Toda vez que você entende de reino, a primeira coisa que você entende, todo reino tem uma Constituição. A Constituição é um documento, não pode ser mudado, não pode ser alterado. Então a Constituição é a Bíblia. Todo reino tem uma embaixada. Fui na embaixada em Brasília, eu achava que a embaixada era um prédio. Não, é uma casa. O embaixador fica dentro de uma casa, a casa bonita, top, é uma casa. E nós somos casa. E todo embaixador, ele não fica do lado de fora, ele fica do lado de dentro. Que é o Espírito Santo, que não está do lado de fora. Está do lado de dentro. O bandido da cruz olhou para Jesus e falou, quando entrares no seu reino. Ele não enxergou Jesus como um pastor, não enxergou Jesus como um pregador, enxergou Jesus como um rei. O bandido da cruz sabia mais de reino do que nós. Uau. Jesus nasceu como rei, cresceu como rei, viveu como rei, e quando ele foi para a cruz, ele morreu como rei. Como é que você prova que ele morreu como rei? Porque só pode governar quem é coroado. Colocaram a coroa na cabeça dele. Morreu como rei, ressuscitou como rei, mas quando ele chegou no céu, Deus mudou. Agora você é rei dos reis. Você não tem que se revelar para ele. Ele já sabe. Você que precisa saber quem ele é. Uau. Porque quando você descobre quem ele é, você vai ter vergonha de quem você é. Que era um espelho. Quando você olha para Jesus, você vê o quanto você precisa melhorar. Por isso que Isaías olhou para o Senhor e viu ele e disse, ai de mim. Tem que falar. Uma coisa é sentir a presença. Outra coisa é ter a presença. Uau. Os discípulos estavam no barco em Lucas 5 e a multidão do lado de fora. E Jesus pregando para a multidão. Eles estavam sentindo a presença. Mas os discípulos estavam dentro do barco e Jesus estava dentro do barco. Então uma coisa é sentir a presença, outra coisa é ter a presença. Ter a presença. E aí vai além. E uma coisa é ter a presença, outra coisa é ter a revelação. Uau. Tem muita gente que tem a presença, mas não tem a revelação. Mas não tem revelação. A revelação é extraordinária, porque a revelação é a cortina sendo aberta. Uau. É você enxergando o que todo mundo está enxergando, porém de um ângulo diferente. É Deus fazendo você enxergar além do que todos estão vendo. Uau. A revelação é trazer a luz, né? Todas as vezes que o sol se põe, fica escuro, não foi? Pois é, escureceu do lado de fora, mas a luz entrou lá dentro. E aqui é o mais profundo, que quando eles trouxeram Jesus para dentro de casa, levaram Jesus para onde? Para a mesa. Eles não conheceram Jesus no caminho, eles não conheceram Jesus na porta, só conheceram Jesus na mesa. Porque a mesa é o lugar da revelação. As maiores pregações de Jesus não foi no monte, não foi no templo, foi na mesa. O talento te traz pra mesa, mas só o caráter te mantém nela. A bajulação e a honra tem a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. Mas é na mesa que você sabe quem ele é. Foi na mesa que ele falou, o Judas vai me trair. Foi na mesa que ele falou, Pedro vai me negar. A mesa é pra revelar corações e não talento. Os maiores homens, os homens que marcaram a era, pode saber, eles não tinham uma coisa: preguiça. E a gente pode levar isso pra qualquer âmbito. A gente vê no futebol, por exemplo, Cristiano Ronaldo. O Messi é talentoso. Não é, eles dizem que o Messi é preguiçoso, mas não é. Porque se fosse preguiçoso, não estaria onde estava. O Messi é mais cadenciado, mas o Cristiano Ronaldo é um nível de superação extraordinário. Então, assim, a Bíblia, ela é uma fonte de vida. Quando você lê a Bíblia, não é você que melhora ela. Ela que melhora você. As pessoas querem ler a Bíblia para tirar coisa dela. Na verdade, eu tenho que ler a Bíblia para ela tirar coisa de mim. Eita, é forte. Eu não posso mudar uma vírgula que está lá dentro, mas uma vírgula que está lá dentro pode mudar tudo que está aqui dentro. Uau. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais ela me lê. Um dia eu estava sentado no aeroporto, alguém passou para mim e falou: muito falta de ética.
você lê a Bíblia sentado. Eu falei, não, irmão, a questão não é a forma que você lê a Bíblia, a questão é a forma que você a vive. Porque tem muita gente lendo a Bíblia em pé, vivendo ela deitado. Uau. Quando Jesus estava num barco, lembra que ele colocou a cabeça no travesseiro? No Marcos 4. Então, na tempestade, o barco sacudindo, ele pegou o travesseiro e botou a cabeça lá. O travesseiro não é confortável? Mais confortável é a palavra. Por isso o salmista diz, medito nela de dia e de noite. Então, todas as vezes que você passar por uma tempestade, coloque a sua cabeça em algo que te gere conforto. Nada vai te confortar mais do que a palavra. Ela não volta vazia, gente. A palavra é um cheque assinado em branco. Pode ir lá. Está escrito. Jesus venceu Satanás falando, está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Não precisa ter tudo, tem apenas a palavra. Ele construiu o mundo inteiro. Haja, 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 haja. A palavra é tão poderosa que Jesus é chamado de o verbo. A palavra é revelada. Uau. João disse, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. Então você não é forte porque você faz academia. Então você não é forte porque você faz pilates. Você só é forte por causa da palavra. Não confunda músculo com força. Porque você pode ser forte por fora e frágil por dentro. Uau. Qual é o problema da minha geração? Que o diabo está roubando eles da palavra, e não a palavra deles. E um semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. A semente é a palavra. As aves do céu veio começando a comer. Porque nós estamos nesse caminho. A semente cai em nós. Uau. O inimigo não pode roubar a semente de você. Lucas 8:11. Esta é a parábola, a palavra de Deus é a semente. Toda vez que você lê, você está regando a sua alma. Toda vez que você lê, você está abrindo ruas na sua mente. Toda vez que você lê a palavra, ela está blindando você de coisas que você não conseguiria proteger a si mesmo. A ciência e a Bíblia é uma guerra. Porque a ciência quer provar a Bíblia, mas é a Bíblia que prova a ciência. Não é a ciência que dá o respaldo de quem é a Bíblia, mas é a Bíblia que dá respaldo de quem é a ciência. A ciência é limitada. A palavra é um poço. Quanto mais você cava, mais descobriu que não cavou nada. O fato de acontecer lá do Chapecoense, do avião. O avião caiu, um monte de gente morreu. Quando eles olharam, tinha uma Bíblia intacta. Vários acidentes que pegou fogo na casa, quando olharam, a Bíblia intacta. Ela é um livro muito poderoso. É muito forte. Na sua prateleira lá, pode ter vários livros. Vários coach. Não é errado. Mas a Bíblia tem que ter o lugar dela. Foi o que Deus falou para Jó. Jó, já que você está aí bravo, cheio de questionamento, onde você estava quando eu coloquei limite nos mares? Onde tu estava quando eu coloquei os firmamentos na terra? Faz saber quando eu criei o sol onde você estava? Meu Deus. Uma coisa linda sobre a ciência. Quando o sol está meio-dia, não queima? Mas é engraçado, por que quando a gente sobe vai ficando frio? Quanto mais você sobe, mais frio é. Mas quanto mais distante, mais quente é. É um negócio assim. A ciência vai querer explicar isso. Só ele sabe explicar. Por que mais lá em cima frio e mais longe aqui embaixo quente? O sol nos aquece. A lua brilhante no sol, ela não aquece, ela não esfria, mas ela está lá. Porque são luminares, né? São luzes. O mundo é uma casa e Deus colocou uma lâmpada de dia e uma lâmpada de noite. O sol é o homem, né? E a lua é a mulher. Por quê? O sol todo dia nasce no mesmo horário e se põe no mesmo horário. Os homens organizados, cheios de detalhe. A lua não, tem dia que ela sai 6:30 da tarde, tem dia que ela sai 8 horas. Quando ela atrasa é coisa de mulher. Percebeu que o sol você nunca vai ver durante a noite? Mas você sempre vê a lua durante o dia. Porque nós homens somos limitados. Só cuidamos do nosso mundo. Vocês, mulher, não. Vocês resolvem o problema de vocês, dos filhos, do marido, da família. Porque a mulher não tem limite. É verdade. Já percebeu que as estrelas não aparecem de dia? As estrelas só aparecem à noite. Por que as estrelas só aparecem à noite? Porque quando um filho cai, o primeiro nome que ele grita é o da mãe. José sonhou com o sol, a lua e as estrelas. As estrelas é os filhos, o sol é o pai. Luminar maior. A força maior, a física está no homem. Porque o homem governa e a mulher gera. Outro mais. Você já percebeu que o sol não entra durante a noite, mas a lua entra durante o dia. Mas ela não rouba o brilho do sol. Porque ela entende seu espaço. Mas engraçado, o sol todo dia nasce cheio e se põe cheio. A lua não, ela tem fase. Uau. Tem dia que vocês estão na minguante.
Vocês estão tristes do nada, ninguém sabe o que aconteceu. Mas da minguante vocês vão para a lua crescente, é quando as forças começam a revigorar. Da crescente vocês vão para a lua nova. Lua nova é quando as novidades de Deus se apresentam. E no final vocês terminam na lua cheia. Lua cheia, a noite parece dia. Uau. E... Porque fases não são eternas, processos não são eternos. Processo não dura para sempre. Não dura para sempre. O processo é o fundamento do propósito. A dor do seu processo fará você viver um nível de propósito. E esse nível de propósito fará você alcançar uma vida de promessa. Ninguém chega na promessa sem processo. Sem processo. E quando o professor está na escola, ele não fala no dia de aula? Ele não explica? Explica. Uhum. Ele fala sobre aritmética, sobre hermenêutica. Mas já percebeu que em dia de prova... Fica em silêncio. Mas ele não saiu da sala. É o processo. Deus, fala comigo, e Deus lá, tá na prova, o que é que eu falo? Eita. Só que Deus nunca dá prova sem te entregar a matéria. A matéria de hoje tem a ver com a prova de amanhã. Tudo que Deus te apresenta hoje tem a ver com o seu amanhã. Deus não pode te apresentar nada que Ele não possa te dar. Toda exposição tem um propósito. Tudo que você vê tem um plano. A luz promove o encontro. Não tem como encontrar coisas de valor no escuro. Uau. A luz é tudo, a palavra é luz. Uma coisa assim que chama muita atenção concernente a acesso é chave. Uau. Você já viu chave grande? Não existe chave grande. Toda chave é pequena. Mas são chaves pequenas que abrem as portas grandes. Então, nunca despreze uma pequena oportunidade. Ela pode ser a chave para abrir a porta para o seu maior sucesso. Nunca quebre uma chave, porque chaves quebradas não abrem portas inteiras. Você não precisa ter muitas chaves, você só precisa ter a chave certa. É melhor ter uma chave que abre a porta certa do que ter milhares de chaves que não abrem porta nenhuma. Uau. A chave só é o meio que Deus utiliza para fazer você acessar novas dimensões. Para os próximos níveis você não pode pular fase, porque em toda fase pode estar a chave que você precisa para abrir a porta para a próxima dimensão. A fé é a chave e Jesus é a porta. Tenho certeza que esse podcast vai mudar muitas vidas. E assim, gente, por isso que sigam o nosso canal, se inscrevam, curte, comenta, compartilha, envia para todo mundo. É esse tipo de conteúdo que vocês precisam valorizar, que vocês precisam levar adiante, sabe?